após o final da Primeira Guerra Mundial, a Rússia e os outros países ali por perto estavam sofrendo bastante. E como se isso não bastasse, ainda aconteceu a Revolução Russa e várias guerras civis naquela região, o que acabou deixando todo o cenário destruído. E é nesse cenário destruído que surge Lenin, com planos e planos para fazer as coisas voltarem a andar. O que acabou se sobressaindo no final de tudo isso foi o Partido Comunista. E em 1922 nasceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou apenas União Soviética. A União Soviética ocupava todo esse espaço do mapa que vocês estão vendo aí. Para ser mais específico, todos os 15 estados que antes pertenciam ao Império Russo. Bom, imagino que todos vocês já devem pelo menos ter ouvido falar que o comunismo mata de fome. E talvez você conheça também aquela piada infame sobre comunistas comerem crianças. Bem, acontece que essa piada, entre aspas, tem uma origem. E se vocês leram o título do vídeo, já sabem onde eu quero chegar. Mas antes disso, a gente precisa falar desse cara, ou melhor dizendo, desse monstro nojento, Joseph Stalin. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista. Traduzindo de forma bem simples, era ele quem escolhia quem entrava e quem saía do governo. Com o passar do tempo, chamando uma pessoa aqui, trocando outra pessoa ali, chegou um ponto onde todas as pessoas que faziam parte do governo deviam seus cargos a Stalin. E quando Lenin morreu em 1924, o caminho ficou ainda mais livre para Stalin tomar o controle total, tomar totalmente as rédeas da coisa toda. Stalin destruiu a antiga liderança do partido e tomou o lugar de Lenin. Por mais que toda essa história tenha começado com socialismo e comunismo, o governo de Stalin era tão totalitário que algumas pessoas chegam a chamar de stalinismo. Os horrores dessa época são inúmeros. Qualquer pessoa que não seguisse as regras do sistema ou meramente reclamasse dele era morta ou exilada. Mas hoje nós vamos focar num horror específico: a fome. No final da década de 1920, Stalin inventou novas leis para a agricultura. Ele basicamente tomou a terra de todas as pessoas das áreas rurais e também o que as plantações delas produziam. Mas o governo se comprometia em distribuir a comida igualmente para todo o povo. Óbvio que isso não deu certo. Não importava se você plantasse e colhesse muito ou pouco, você receberia sempre o mesmo. Sem falar de que as pessoas não gostaram nem um pouco do fato de perderem suas terras para o governo a troco de nada. Então Stalin precisou ser mais criativo em suas decisões para fazer essas ideias darem certo. E aí ele instaurou uma coisa chamada trabalho forçado. Ou você trabalhava ou era morto. Foi assim que a nação de Stalin se tornou a terceira maior potência industrial na época. Mas não se enganem, isso não quer dizer que o governo dele funcionava. Tudo isso custou milhões de vidas e a liberdade de todas as pessoas por décadas e décadas de uma história onde só há morte e sofrimento. E quem sofreu mais nessa história toda foi a Ucrânia, provavelmente. A Ucrânia mostrou forte resistência às leis de Stalin, principalmente essa da coleta forçada das produções agrícolas. A resposta de Stalin foi imediata. Ele devastou aquele país de cima embaixo. Ele ridicularizava
os intelectuais ucranianos, humilhava as pessoas, os artistas daquele país. E o pior, a comida passou a ser apenas coletada de lá e não mais distribuída para o povo que morava lá, que começou a morrer de fome. É importante dizer que a União Soviética inteira passava fome nessa época, mas a Ucrânia virou um verdadeiro cemitério gigante a céu aberto. Achar comida talvez fosse mais difícil do que achar ouro, principalmente quando as pessoas de lá tiveram que comer as sementes que deveriam ser plantadas para o ano seguinte, no início dessa história toda. Quem começou a morrer primeiro foram os animais nos pastos. Depois, as pessoas pelos campos e pelas ruas das cidades da Ucrânia. São tantas mortes que é impossível dar um número exato, mas a estimativa é de que no mínimo, 5 milhões de pessoas morreram só de fome, só na Ucrânia. Esse período ficou conhecido como Holodomor, uma palavra que faz alusão e tem como significado morte pela fome. E é nesse cenário que surge o canibalismo. Nessa foto, por exemplo, podemos ver um grupo de pessoas que caçava corpos de pessoas mortas ou raptava crianças órfãs para comer a carne humana. Pela internet afora, podemos encontrar relatos de várias pessoas que sobreviveram de alguma forma ao Holodomor. Vou ler alguns exemplos para vocês. Foram anos terríveis. Os pais furavam e cortavam os filhos e as mães os cozinhavam nas panelas. Uma vez minha mãe foi até o pasto, onde cavalos estavam morrendo de fome, e voltou com a cabeça de um. Eu me lembro da cena de 5 mulheres mordendo a cabeça do cavalo, ainda crua. Houveram casos de mães enlouquecendo porque tinham que escolher um dos filhos para matar e dar de alimento para os outros filhos. Geralmente, os escolhidos eram os mais novos. Enfim, Holodomor representa uma época onde a Ucrânia foi um verdadeiro inferno na terra. Essa foto, por exemplo, mostra um garoto ao lado do cadáver do pai. O pai foi morto na frente do filho pelos soldados comunistas, quando os dois tiveram que invadir uma base para roubar comida. Essa outra foto mostra as milhares e milhares de pessoas que tentavam fugir da Ucrânia diariamente, a qualquer custo. E sabem qual é a conclusão dessa história toda? Eu acho que dessa vez nem existe. É apenas isso, um monstro que, usando o poder que tinha em mãos, que por puro ego em seu governo totalitarista, que só para dar uma lição no país que não tinha concordado com suas leis, que por pura vingança matou milhões e milhões de pessoas de uma das formas mais cruéis e lentas possíveis. E não só isso, criou uma nação canibal, onde as pessoas necessitavam fazer uma atrocidade dessas, não por maldade, mas por pura sobrevivência, incluindo com os próprios filhos e pais. No vídeo de hoje não temos nenhuma conclusão positiva ou algo que podemos enxergar nessa história, apenas o exemplo do que um ser humano pode fazer com o poder nas mãos e até onde um ser humano pode conseguir chegar em situações extremas. They are still communism. They change only the mask. Carrying out a systematic and sustained persecution that permeates every level of the society. The was abolished. Anyone with this will die of starvation. The movement is scrubbed off China's. These atrocities, crime against humanity, torture, and perhaps potentially genocide,
is the most serious violation of international norms. How bad does it have to get before we decide to act?